Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 112. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves na Rua do Ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, abre parênteses, e peço perdão à crítica, se este meu juízo for temerário. Fecha parênteses. Pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher. E assim, pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, abre parênteses, e de novo insto pela boa vontade da crítica, fecha parênteses. Cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, lhe coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço, que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal. Teve, então, de dissimular a mesma ignorância de outrora e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias, principalmente, viu-o de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, abre parênteses, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, fecha parênteses. O tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai. Seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte. Um responso, uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue. Capítulo 113. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que, ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião, para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número. Capítulo 114. Fim de um diálogo. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Plácida. Vá vê-la algumas vezes. Coitada, foi ontem despedir-se de nós. Chorou muito.
Disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até aqui há talvez 2 anos? Qual ele diz que é só até fazer as eleições. Sim, então até breve. Olhe que estão olhando para nós. Quem? Ali no sofá. Separemo-nos. Custa-me muito. Parece que é preciso. Adeus, Virgília. Até breve. Adeus. Capítulo 115. O almoço. Não a vi partir, mas, à hora marcada, senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado, em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acipipes de M. Pudham. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Parrot, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Verri e Vefour de Paris, e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de Rochefoucauld. Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca, M. Pudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino. Eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte dos temperos, que tenrura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ah, dor! Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Ficava-me para não os ver nunca mais, porque ela poderia tornar e tornou. Mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Capítulo 116. Filosofia das folhas velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que o empacha e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa, a fisgar moscas, como Domiciano, se não mente a Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo: saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Meu tio Cônego morreu nesse intervalo. Idem 2 primos. Não me dei por abalado. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio. Selei as cartas, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha de Coutrin. Morriam uns, nasciam outros. Eu continuava às moscas. Outras vezes agitava-me, ia às gavetas, entornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, abre parênteses, até as de Marcela, fecha parênteses, e abria-as todas, lia-as uma a uma, e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude,
não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás do prazer de ver-te ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas de juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Coutrin. Direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas da terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. Capítulo 117. O humanitismo. 2 forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar à vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhan Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto a Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases o humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem. E contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a Humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara esta exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de Humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de Humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução, um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, abre aspas, o que é um delicioso influxo de humanitas, fecha aspas. Segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual, porquanto, verdadeiramente, há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou o Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro e, para tudo dizer, numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo da Humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio Humanitas reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal.
desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas, mas, substancialmente, é humanitas que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa o outro. É uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, abre parênteses, e há exemplo, fecha parênteses, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. E para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com a filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Parece entender bem o meu sistema, concluiu ele. Importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de Humanitas. A fome, abre parênteses, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, fecha parênteses. A fome é uma prova a que Humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de maneira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas, que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta, certamente, a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio Humanitas, não tem mais do que retomar o pensamento à substância original, para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado do humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças. Mas, sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento,
porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra de monotonia universal, claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, abre parênteses, o que era radicalmente falso, fecha parênteses, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por dois motivos. Primeiro, porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e ruibarbo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire.